própria essência da vida. Para nós ele não é só uma energia, ele não é só uma referência distante, mas Deus para nós é Criador, é Salvador e Deus é sustentador da vida. Então é assim que nós cremos. Nós cremos que o mundo foi criado por Ele. Nós não discutimos como foi criado o mundo, mas quem criou. E para nós, tenha sido como tenha sido, foi Deus quem criou. Cremos que Deus tem um propósito nesse mundo. Esse mundo foi dado para nós, pessoas humanas, para que nós o governássemos e nesse governo nós demonstrássemos o nosso relacionamento com Deus, nós víssemos Deus como nossa referência e vivêssemos aqui como Ele gostaria que nós vivêssemos, compartilhando todas as coisas, tendo espaço para todo mundo e vivendo em adoração e em amor a Deus, o que nos levaria a uma comunhão e relacionamento pacífico com todas as pessoas. A Igreja Metodista surgiu de um movimento na Inglaterra, século XVII, XVIII, período da Revolução Industrial, e um líder metodista, na verdade é um professor de teologia e filho de pastor, e também estudando para pastor, já era professor na Universidade de Oxford, John Wesley. Ele percebeu o alto índice de desemprego e o alcoolismo, que era alguma coisa assim extremamente marcante naqueles dias. Segundo ele, de cada 10 casas, havia um bar para cada 10 residências. E a miséria era muito grande, o excesso de trabalho era muito grande, muitas crianças ficavam pelas ruas. E ele entendeu que essas pessoas precisavam de conhecer a Deus e de ter a mensagem de Deus para enfrentar tantas dificuldades. Ele começou a organizar essas pessoas em pequenos grupos para estudo, para apoio, para ajuda, para educação de crianças. Começou a fazer um movimento muito grande na área de educação, de tirar essas crianças da rua e de tê-las num processo educacional e um processo até de maternagem e de paternagem na vida delas enquanto pais e mães estavam em trabalho. E com isto aí, esse movimento foi crescendo, muitas pessoas começaram a frequentar esses grupos e depois então acabou por se organizar a Igreja Metodista. A Igreja Metodista brasileira, ela é originária da Igreja Metodista do Sul dos Estados Unidos, que por sua vez é originária da Igreja da Inglaterra. Os ingleses vieram para os Estados Unidos o metodismo veio para cá por meio de missionários e missionárias. Até 1930, a Igreja Metodista brasileira era dependente da Igreja norte-americana. Mas a partir de 1930 nós tivemos a nossa autonomia. Então a Igreja Metodista do Brasil, ela é irmã das outras igrejas metodistas do mundo, mas ela é uma igreja autônoma. Ela tem sua própria organização, que é muito parecida com a mundial, a gente preserva, mas ela tem suas características de Brasil. É comandada por pessoas brasileiras e ela é mantida por pessoas brasileiras. Então a igreja é totalmente brasileira. A Igreja Metodista tem, desde 1930, sua legislação. Então, ela se organiza em 3 níveis. O nível local, que nós chamamos, que são as igrejas locais. O nível distrital, que são já o conjunto das igrejas que formam uma região. E o nível regional. Aí nós temos 8 regiões no Brasil, cada região dessa comandada por um bispo ou uma bispa. Então a ordem clerical, que são presbíteros e presbíteras, pastores e pastoras, que já não é uma ordem, mas um ministério, e leigos e leigas, ou seja, pessoas que são cristãs e que desempenham seus ministérios, seus dons, homens e mulheres, crianças e adultos, jovens ou não, e mantém a vida da igreja. Cada igreja é supervisionada por uma liderança leiga ou uma liderança clériga. E o distrito é supervisionado por uma liderança clériga, que é um presbítero da ordem, uma pessoa da ordem presbiteral. Nós não tínhamos pastoras até o ano de 1970. A partir dessa década de 70, então nós temos as primeiras pastoras ordenadas. Em 130 anos de igreja metodista, nunca tínhamos tido uma bispa ou episcopisa. E no concílio de 2001, eu fui eleita por voto
tanto de homens quanto de mulheres, representando a Igreja Nacional. Eu fui eleita a primeira bispa da Igreja Metodista. E a grande maioria da nossa membresia é de mulheres, a grande maioria é de mulheres. Então eu represento a grande parte desta igreja que quer ser ouvida como mulher, quer ser ouvida na perspectiva da mulher. Crendo nós que a perspectiva mais ampla de toda a humanidade e do comando do mundo só é boa quando ela tem a visão masculina e a visão feminina. A ti cantamos nossa gratidão. Tudo aquilo que é anti-Deus, tudo aquilo que é anti-paz, tudo aquilo que é anti-convivência, em harmonia, em fraternidade, nós chamamos de pecado. E nós queremos ajudar o mundo, essa é a nossa missão, a perceber que há uma outra forma de viver, que não é isso que Deus quer. Nem sempre foi assim e não tem que ser sempre assim. E nós somos as pessoas chamadas por Deus, todas as pessoas que creem nele e que realmente creem em Deus, a agir como pessoas que creem nele. O fiel se relaciona com Deus, ou a fiel, primeiro reconhecendo que, infelizmente, a gente está muito distante desse querer de Deus. E nós chamamos isso de arrependimento. Eu percebo e eu me arrependo disso e eu desejo agora viver ouvindo a Deus. É o processo de conversão. E Cristo passa a ser então o Senhor da minha vida. Eu passo a não dizer mais eu quero, eu acho, eu penso, mas eu até penso, eu até acho, mas o que é que Deus pensa disso? Qual é o propósito de Deus para isso? Então eu me relaciono daí por diante, ouvindo sempre a Deus e obedecendo a Deus. E sobretudo uma alegria muito grande, porque encontrar o propósito de vida para a gente, quando a gente se encontra nisso, que a gente percebe que a gente não está solto nesse mundo ou solta, mas que a gente está dentro de um plano muito maior, a gente encontra uma paz que não é a ausência da guerra, mas é em meio à guerra, em meio às dificuldades, às lutas, a gente sabe que tem um projeto, que a gente tem um propósito, que há um Deus que está conosco. E isso gera em nós uma segurança tão grande, uma autonomia tão grande, que a gente sente a paz que excede a toda a compreensão humana, como diz a Bíblia. Nós temos uma leitura bíblica que é compatível com aquela época, mas que também tem a crítica literária, porque a gente vai tentar entender a mensagem de Deus para o nosso dia. A mensagem de Deus é eterna, não muda, ela é perene. Mas o século muda, as carências mudam, as necessidades mudam. E a igreja, então, a mensagem que Deus dá tem que ser trazida para o mundo no século em que ele está, e de acordo com as necessidades que esse século apresenta. O ser humano não é algo que em momentos é espiritual, em momentos é corpo. O ser humano é o corpo, alma, espírito, mas isso está tudo junto e nós não temos como dividir. Por isso mesmo, a nossa atuação é tanto na área educacional, educação secular quanto educação cristã, e também a consciência de que a gente tem que formar cidadãos e cidadãs, que é a nossa ação social. O cristianismo, para mim, é a razão da minha vida. Eu me encontrei como mulher, eu me encontrei como pessoa, eu percebi minha identidade de serva de Deus, de uma pessoa cristã que tem propósito nessa vida, eu não estou aqui por acaso. Isso me faz assim, ter uma força, um vigor, uma crença mesmo na liberdade, no livre-arbítrio, na condição que a gente tem de ser pessoa inteira, de ser pessoa independente da sexualidade ou até do sexo, né, com que eu nasci, independente de eu ser clara, alta, magra, não importa. Eu sou pessoa criada por Deus, a imagem e semelhança dele, eu sou amada por Deus. Se ninguém mais me amar, Deus me ama. Se ninguém mais acreditar em mim, Deus acredita. Se ninguém mais der a vida por mim, Cristo deu a vida dele por mim. Então isso faz tanta diferença na minha vida, que para mim ser cristã é a grande alegria da minha vida. Eu creio neste mundo, eu creio que ele pode ser melhor do que está e que nós somos as mãos de Deus para transformar esse mundo.
Então a minha realização, a minha alegria é servir a Deus e servindo a Deus servir as pessoas. Sou muito realizada na minha escolha de fé e saber que Deus me escolheu e que eu, como cristã e religiosa da Igreja Metodista, posso ser útil e fazer diferença nesse mundo. Essa é a minha alegria.